Então vamos para mais uma noite de estudos dos pais e filhos por Kennedy Wapnick. Hoje eu pretendo estudar da página 27 a 33, se der tempo. Então eu fiz uma breve introdução do que a gente vai estudar hoje, para deixar um pouquinho mais claro o que a gente vai aprender. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Essas páginas abordam alguns dos ensinamentos mais profundos e transformadores de Um Curso em Milagres, sobre pais, filhos, culpa, vitimização e perdão. O convite não é para negar a experiência. Deixa eu só baixar isso. O convite não é para negar as experiências difíceis, nem para dizer que nada aconteceu em nossa infância. O convite é olhar para algo ainda mais importante: a forma como nossa mente continua utilizando essas experiências hoje. O passado não tem poder por si só. O que aconteceu, aconteceu. Porém, o sofrimento que continua vivo hoje depende da maneira como escolhemos lembrar, interpretar e utilizar essas memórias no presente. Então, esse primeiro aprendizado vai ser muito importante, porque se a gente observar na nossa história, existem algumas memórias da nossa infância que a gente carrega até hoje. E a gente continua escolhendo repetir essas memórias, principalmente às vezes as ruins, e isso define a nossa identidade, e a gente começa a carregar isso na nossa personalidade, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as situações em gerais. Então, o passado em si, o que aconteceu, não é o problema. O problema é quando eu pego o que aconteceu e não deixo no passado. Continuo reafirmando e carregando essa história na minha mente, contando ali todos os dias, reafirmando aquela crença. A mente pode se apegar à identidade de vítima. Muitas vezes, sem perceber, construímos uma imagem de nós mesmos baseado naquilo que nos faltou, nas rejeições que vivemos ou nas injustiças que acreditamos ter sofrido. Existe uma diferença entre o fato e a interpretação. Os acontecimentos do passado são uma coisa, o significado que damos a eles é outra. Como a gente viu no texto, né, no primeiro que a gente leu, que o Bill ele teve uma interpretação do comportamento dos pais quando ele tinha 8, 9 anos. Os pais estavam passando por um processo de luto, ele estava muito doente, ele deve ter ouvido um comentário ou foi tratado de alguma forma que ele deu o significado de que, na verdade, os pais desejou que ele tivesse morrido no lugar das filhas. Será que isso realmente aconteceu? Será que a gente leva isso como um fato ou uma interpretação? Mas assim como aconteceu com ele, também acontece com a gente. Se a gente for olhar para todas as nossas memórias da infância, os momentos de falta, de rejeição, do bullying na escola, ou a forma como a gente era tratado pelos nossos familiares, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, o que realmente aconteceu e o que é uma interpretação. Então, a gente tem que estar com a nossa mente aberta hoje, com o coração aberto, para revisitar essas memórias e tentar perceber o que de fato é uma memória que é um fato ou uma interpretação minha. Ninguém tem o poder de definir quem você é. Isso é muito importante. Pais podem errar, pessoas podem nos julgar equivocadamente, porém nenhuma dessas percepções altera nossa verdadeira identidade. Que a nossa verdadeira identidade é esse amor em Deus. Somos perfeitos em Deus, nunca nos separamos dessa fonte criadora, só que a gente está se lembrando disso agora, né? Então, por muito tempo, aquilo que os nossos pais fizeram ou não fizeram, a forma como a gente foi julgado, o que as pessoas disseram sobre nós, a gente acreditou. Talvez alguém falou que você é fraco,
que você não é uma boa pessoa, que você não vai ser ninguém quando você crescer, que ninguém vai gostar de você, que você não é digno de amor. Enfim, cada um vai ter a sua historinha. Principalmente no começo da adolescência, né? Onde a gente vai participando de grupos, onde a gente não sabe quem a gente é e a gente quer ter uma identidade. A gente leva muito a sério o que as pessoas pensam. Meu filho mesmo tem 14 anos, tudo para ele é vergonha. Tudo, mãe sai na rua, fala baixo, mãe não posta essa foto, não pode fazer videozinho de aniversário porque fica com vergonha, os amigos vão ver. Por quê? Porque o adolescente, ele tá se descobrindo e ele quer pertencer a alguma coisa e ele nem sabe qual que é a identidade que ele tem ainda. Você vê que os adolescentes, eles têm um monte de trends e modas, né? E cada um segue alguma coisa porque eles têm essa necessidade de descobrir essa identidade. E a gente também passou por isso. Só que eles buscam essa identidade fora. E hoje a gente está se lembrando que a nossa verdadeira identidade é dentro. Então, entender isso aqui, que ninguém pode definir quem você é muito importante para a nossa própria lembrança e para ajudar os nossos filhos também nesse caminho. O perdão começa quando assumimos responsabilidade pela nossa percepção. E aqui, de fato, a cura começa a acontecer. Quando eu paro de culpar a história, paro de culpar os meus pais, paro de culpar o país onde eu nasci, a situação financeira que eu tinha, ou a situação que aconteceu comigo, as tragédias, paro de olhar para as percepções e assumo a responsabilidade de que estar em paz, estar feliz é uma escolha minha, independente da história e das memórias que eu carrego. Então, somos responsáveis pela maneira como escolhemos interpretar e manter essa experiência em nossa mente. Repetir uma história fortalece a crença nela. Quanto mais repetimos uma narrativa sobre rejeição, abandono ou injustiça, mais passamos a nos identificar com ela. A verdadeira cura não está em mudar o passado. A cura acontece quando deixamos de usar o passado para provar quem somos. O perdão é reconhecer que nossa essência nunca foi ferida. Por trás de todas as experiências, existe algo em nós que continua inteiro, inocente e digno de amor. Então, aquele exercício maravilhoso que tem num 100, né? Que nada real pode ser ameaçado. Então, independente da nossa história, do que aconteceu, do que a gente escolheu carregar com a gente, aquilo que nós somos de verdade permanece intacto. Ao ler, tente deixar de lado a pergunta: isso aconteceu ou não aconteceu comigo? E experimente substituí-la por: o que estou aprendendo sobre a forma como a minha mente interpreta a sua própria história? Então, agora a gente vai continuar naquele texto. Nós paramos na parte onde o Bill percebe dessa lembrança que ele tinha sobre o pai, e o pai entra no consultório dele, né? Acho que a gente parou aqui, ó. O ponto indicado por Jesus é que, mesmo que no nível do corpo haja diferenças, no final são ilusórias, porque na mente temos o mesmo poder de nossos pais. Crescemos e, ao término, nos tornamos iguais aos nossos pais, física e emocionalmente, a não ser que escolhemos nos apegar ao que ocorria antes. Portanto, a questão nunca é o que foi feito a nós no passado, mas a decisão da nossa mente no presente, de nos apegar ao passado. Desculpa e justificativa por termos sido feito vítima inocente e desprotegida de forças e poderes além do nosso controle. Eu tenho um exemplo para dar disso. A minha mãe foi uma criança que, na percepção dela,
não recebeu o amor do pai e da mãe. Ela é de uma família de 10 irmãos. Ela foi a terceira, então depois dela já veio uma penca de criança e ela foi ajudando a criar esses irmãos. Então ela não tem não teve referência de receber amor do pai e da mãe. E ela poderia ter usado isso como justificativa para não me dar amor. Mas ela fez completamente o contrário. Ela deu para mim todo o amor que ela nunca recebeu. Esse amor que já estava na essência dela, e isso foi uma escolha. Porque às vezes a gente escuta, o pai nunca falou que ama, as pessoas mais antigas são meio fechadas, porque também não receberam. Sim, as pessoas não receberam, mas ela também pode fazer a escolha de quebrar esse ciclo e de fazer uma nova história, de escolher dar esse amor. Então, a minha mãe quebrou esse ciclo comigo, ela deu todo o amor que ela mesma nunca recebeu, e, consequentemente, eu estendo esse amor para o meu filho. Mas ela poderia ter usado dessa justificativa, né, de falta de amor, de violência, porque era daquelas famílias que tudo se resolvia na violência, só que ela fez uma escolha diferente. Então, olha como isso é importante, né? A gente entender o que aconteceu, tá? Essa é a minha história. Só que o que que eu vou fazer com isso? Eu vou carregar essa história comigo ou eu vou deixar ela lá no passado? Eu vou levar essa história também para os meus descendentes ou a gente finaliza aqui e começa a escrever uma nova percepção, uma percepção curada, né? Nessa lembrança do amor. Então, crescemos e, ao término, nos tornamos iguais aos nossos pais, física e emocionalmente, a não ser que escolhemos nos apegar ao que ocorria antes. Portanto, a questão nunca é o que foi feito a nós no passado, mas a decisão da nossa mente no presente, de nos apegar ao passado. Desculpa e justificativa por termos sido feito vítima inocente e desprotegida de forças e poderes além do nosso controle. Jesus se refere depois a um incidente que Bill sempre trazia à baila. Quando ele já era adulto, seu pai veio ao seu consultório e, furioso na linguagem de Bill, teve um verdadeiro ataque de raiva, agrediu e nisso destruiu todo seu novo consultório. Quando o pai de Bill veio ao seu novo consultório e o destruiu, entre aspas, porque essa era a palavra de Bill, isso fica bem aparente que Bill tem de ter querido isso para permitir que fosse destruído. Então, olhando para essa questão da projeção, né, o Bill já se via como uma vítima do pai, por tudo que ele deve ter vivido na infância. Então, ele já tinha essa percepção de um pai agressivo e de que o pai, de uma certa forma, o atacava. Então, tudo que eu estou vendo é projeção daquilo que eu já escolhi. Então, se aconteceu a cena do pai ter ido lá, agredido ele, destruído todo o consultório, em última instância, ele de forma inconsciente, ele permitiu isso na mente dele, né? Olhando à luz de um curso em milagres. Então, isso fica bem aparente que Bill tem de ter querido isso para permitir que fosse destruído. Isso não quer dizer que Bill fosse culpado pela ação de seu pai, mas que inconscientemente ele quis, pediu, entre aspas, que seu pai destruísse seu consultório. Porque existe um ganho, né? Toda vítima, existe um ganho na narrativa da vítima. As muitas vezes que ele comentou sobre esse evento por si só, sugeria a extrema importância dessa percepção equivocada em seus próprios pensamentos distorcidos. Então, foi uma situação que ficou marcado, que ele escolheu ficar repetindo na minha mente, reafirmando: olha, talvez como meu pai não me ama, olha como meu pai é violento, olha como eu não sou respeitado na minha família. Então, qual que é o ganho de se colocar nesse lugar, né? Justificar todas as suas outras percepções, aonde ele continua se mantendo nesse papel de vítima. É óbvio, gente, que toda vítima, ela tá fazendo essa escolha de uma forma inconsciente.
né? De forma consciente, ninguém quer passar por nenhuma situação assim de sofrimento, mas de forma inconsciente, ainda não existe aquela decisão de tomar responsabilidade pela sua própria vida, pelas suas dores, responsabilidade pela sua felicidade. Então, eu não tenho coragem de assumir que eu sou perfeita em Deus, que eu posso escolher estar em paz agora. Eu pego esse papelzinho de vítima e eu fico ali contando todas as histórias para contar para mim mesma o porquê que eu não consigo estar em paz e feliz. Considere quantas vezes já contamos e recontamos incidentes do passado, ou pelo menos nos lembramos deles, repetidas e repetidas vezes. Isso não tem de ser obrigatoriamente de um passado remoto, mas algo que pode ter sido feito para mim ainda ontem, ou até mesmo esta manhã. Com frequente Quão frequente nós repetimos nossa história de abuso, quer seja ela manifestamente sexual, física, mental ou emocional, ou outras mais sutis? Quando isso faz parte da nossa memória, quão felizes ficamos em pagar a um terapeuta um bom dinheiro, semanas, meses, anos a fio, para recontar nossa mesma história, repetidas vezes. Isso a gente vê muito no processo terapêutico, que muitas vezes a pessoa ela não quer se curar. A identidade dela já está em volta daquele sofrimento, daquela situação que aconteceu. E daí, se o terapeuta começa a conduzir e apertar demais ali para ela tomar essa responsabilidade, ela sai, ela para de fazer terapia, ou ela fala que o terapeuta não é bom, ela não quer soltar essa identidade. Isso acontece muito não só em questão de terapeuta e cliente, mas talvez na nossa família, amigos, você conhece alguém que carrega aquela história de sofrimento, ou que só reclama da vida e que tudo é um sofrimento e não está nem um pouco disposta a olhar para o outro lado da vida. Que ela só quer reclamar mesmo, ela só quer continuar contando aquela história repetidas vezes. O próprio fato de que fazemos isso nos fala da grande importância que atribuímos ao evento. Fazemos isso porque, como Bill, queríamos que o evento ocorresse. Isso, repito, não nos torna culpados pelos egos de outras pessoas que atuam contra nós, mas de fato, nunca deixarmos ir a lembrança. Então, assim, o que a pessoa fez, ela também tem a responsabilidade dela e nós temos a nossa responsabilidade de ter ressoado com isso. Mas escolher carregar essa história por mais 20 anos é sobre a escolha que eu estou fazendo. Não é sobre a escolha do que a pessoa fez para mim, certo? Fez, tomei consciência, resolvemos ali, ela segue o caminho dela, eu sigo o meu, ou eu entrego esse perdão e assunto encerrado. Porque eu estou me relacionando com isso ainda na minha mente e isso está impedindo que eu acesse essa felicidade e essa paz. Mas o fato de nunca deixarmos ir a lembrança é, de fato, com frequência, formamos nosso autoconceito com fundamento em tal abuso. Revela que algo está podre no estado de nossas mentes e não é resultado do que foi feito a nós. O que está podre é a culpa em nossa mente, que nos diz o tempo todo que merecemos que coisas terríveis sejam praticadas contra nós. Isso é bem desafiador do nosso ego digerir, né? Porque assim, a culpa primordial já vem dessa ideia de estar separada de Deus. Então eu já carrego essa culpa de acreditar existir separada de Deus. Então eu começo a projetar essa culpa em diversas situações, seja em relacionamentos, abusos, frustrações, tragédias, doença no corpo, seja o que for. Então, eu acredito nessa culpa. Eu acredito que eu tô separada de Deus, eu acredito que eu não mereço ser amada, eu acredito que eu não sou perfeita. Então, a gente começa a manifestar essa autopunição de uma certa forma.
E então o que Jesus conta a Bill era uma aplicação de que ele estava ensinando aos seus dois primeiros estudantes e a todos nós nesse curso. Ninguém consegue ser justificado em ver-se a si mesmo uma vítima inocente, injustamente maltratada. Se nós percebemos a nós mesmos nessa situação como uma tentação, conforme referia acima, repito, que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. Olha que interessante isso, né? A gente faz isso com muita frequência. Eu não posso ser tratado injustamente, porque eu sou um com Deus. Eu sou perfeita. Eu sou um nesse amor. Então, quando eu acabo ressonando com alguma pessoa que me trata mal, eu me sinto injustiçada, eu tô acreditando nessa culpa. Eu tô acreditando que eu mereço em primeiro lugar. Então eu vou projetar isso. E daí eu fico brigando com aquela projeção, né? Que pode ser um familiar, pode ser a mãe, a sogra, o filho, um desconhecido na rua. A gente fica brigando com essa projeção e fica contando essa historinha de vítima. Olha como eu fui maltratada, olha como eu não fui valorizada, olha como eu não fui vista. Porque na verdade isso justifica a culpa de eu acreditar estar separada de Deus. Então, aqui Jesus deixa bem claro que isso é algo que a gente precisa estar muito atento. Que estejas atento para a tentação de perceberes a ti mesmo sendo tratado injustamente. Então, como o assunto é pais e filhos, tenta trazer à tua mente agora, se o Espírito Santo já não trouxe, situações ali da tua infância, do teu relacionamento com teu pai, com a tua mãe ou com a pessoa que te criou, aonde você acreditou que você não foi bem tratado, que você merecia ter recebido mais amor, que você não foi visto, que houve diferença entre o tratamento seu com seus irmãos. Traz à tona isso para o teu coração e deixa o Espírito Santo trazer a verdade. Porque se eu sou um com Deus, amor nunca me faltou. Isso é só uma imagem que se congelou na minha mente e eu escolho trazer e repetir essa história de vítima para justificar a culpa que eu sinto. Isso é porque nós queremos ser injustamente tratados. Relembre essa passagem dramática do livro de exercícios sobre a patética figura que todos aspiramos ser. Ele parece uma figura lamentável, exaurida, cansada, em farrapos, cujos pés sangram um pouco devido à estrada pedregosa em que caminha. Não há ninguém que não tenha se identificado com ele, pois todos aqueles que aqui vêm perseguiram a rota que ele segue e sentiram a derrota e a desesperanças como ele as está sentindo. Mas seria ele realmente trágico quando vês que ele está seguindo o caminho que escolheu e que precisa apenas reconhecer que quem caminha com ele e abrir os seus próprios tesouros para ser livre? Além disso, se consistentemente mantemos que, quando crianças, temos sido tratados injustamente, então não há maneira de, quando somos pais, conseguimos evitar tratamento injusto. Olha que profundo. Então vamos lá, né? Vamos olhar ali para as nossas percepções na infância. Se eu acredito e continuo repetindo a ideia de que eu fui tratada de forma injusta, de que eu não fui amada, lembra que um 100 deixa bem claro que a gente ensina, a gente demonstra aquilo que a gente acredita. Então, as minhas crenças, eu estou manifestando naquilo que eu falo, naquilo que eu estou agindo, a forma como eu estou me relacionando com as pessoas. Então, se eu acredito nessa injustiça,
eu vou projetar isso nos meus filhos também, de alguma forma, de uma forma muito inconsciente, porque de uma forma consciente, né? Provavelmente todas as mães querem tentar ser a melhor mãe possível. Só que de forma inconsciente, eu vou acabar projetando isso, porque eu preciso ver esse equívoco. Eu tô carregando um equívoco na minha mente, uma imagem que está presa ali na minha infância. Então, eu vou precisar olhar isso, provavelmente nos meus filhos. Não há maneira de quando somos pais conseguirmos evitar tratamento injusto. Isso serve, quer acreditamos ser injustamente tratados por nossos filhos ou tratá-los injustamente, abusarmos da autoridade ou sofrermos abuso de autoridade, em qualquer posição que estejamos, parental ou outra. Jesus está dizendo a Bill que há uma parte de sua mente que toma decisões presa, apegada a essa autoimagem. Mas essa parte decisória é totalmente inconsciente. O que faz com que isso continue, se repita e tenda a se perpetuar, sempre reciclada. A pergunta então fica sendo: por que deveria alguém atribuir a uma percepção equivocada tanto poder? Não consegue haver qualquer justificativa real para isso, porque mesmo o próprio Bill reconheceu o problema real, dizendo: como conseguiu ele fazer isso a mim? A resposta é: ele não fez isso. Então, a pergunta que a gente tem que trazer agora para as nossas memórias congeladas e as nossas percepções de falta de amor. Por que deveria alguém atribuir a uma percepção equivocada tanto poder? Aí a gente se lembra de que nada realmente aconteceu. A separação nunca aconteceu. Então, essa ideia de ser vítima, essa ideia de ter sido injustiçada, de não ter sido amada, é exatamente isso. É uma ideia, é uma imagem na minha mente. Isso de fato nunca aconteceu. E o poder que eu atribuo a isso é quando eu continuo repetindo essa ideia na minha mente e vou carregando ela comigo, vida fora. E ela vai continuar se manifestando, né, em diversos personagens até que eu solte. Então, o pai de Bill fez isso a ele, o pai de Bill fez isso a ele mesmo e ao espaço físico do consultório. Ele não fez isso a Bill. Quando fosses, quando fossem, quais fossem as projeções de seu pai sobre Bill, elas eram projeções e nada tinha a ver especificamente com Bill, seu filho. A parte de Bill nisso foi dizer que elas foram feitas a ele. Em outras palavras, ele fez uma conexão entre a agressão do pai a si mesmo e ele, a vítima. Repito, a questão não está no que seu pai fez ou deixou de fazer, mas na interpretação de Bill, de que tudo havia sido contra ele. Isso claramente se aplica a todos nós, pois ninguém verdadeiramente faz coisa alguma a nós ou por nós, senão a si próprio. Se comprarmos essa ideia de que conseguem fazer nós algo, apenas nos juntamos a ele, dentro da bolha deles, na insana dança de raiva, de ódio e da culpa. Quantas vezes a gente já não entrou nessa dança? De raiva, ódio e culpa. Quando a gente se sentiu atacado pela projeção de raiva das outras pessoas, mas a gente entrou nessa dança porque a gente acreditou nisso. Porque se o outro vem me atacar, né, o algoz, ele precisa de uma vítima.
Esse casamento precisa existir, senão a situação não existe. A vítima precisa do algoz e o algoz precisa da vítima. Ambos precisam entrar nesse projeto de ensino e aprendizado. Então, a mensagem amorosa de Jesus é: temos de aceitar a responsabilidade por nossas decisões. Isso é um fato, não tem meio do caminho. Aceita ou não aceita. É isso. Ou eu dou o poder na mão dos outros, fico brigando com as projeções, ou eu tomo posse desse poder que Jesus diz que nós temos e me lembro que nada real pode ser ameaçado, que eu sou um com esse amor e nada nesse mundo, nada nessa forma pode ser capaz de tirar essa paz de mim. Aí o que que a gente faz? No primeiro trânsito que alguém te fecha, a gente já fica nervoso, já xinga o outro. Aí é uma fofoca em família também, daí já faz a gente entrar na raiva. Várias situações. É um filho desobediente que você manda tomar banho 10 vezes, não vai. Você já se irrita. E daí a gente fala, por quê? Por que que eu tô nervosa? Porque fulano fez isso comigo. Que meu filho não obedeceu. Que hoje o dia foi difícil. Meu chefe fez aquilo comigo. Eu chego em casa, a casa tá toda bagunçada. E esse adolescente não me obedece. E foi mal educado comigo. Olha quantas justificativas a gente escolhe acreditar. Vou ler aqui, ó. Então, a mensagem amorosa de Jesus é: temos de aceitar a responsabilidade por nossas decisões. Nós não somos responsáveis pelas decisões tomadas por outros, mas nós temos de ser definida e claramente responsável pela nossa escolha de deixar que as decisões deles nos afetam. Isso é libertador, gente. Você vê o outro ali estribuchando na tua frente e você escolhe permanecer em paz. Você não levar para o pessoal, não levar para um conflito de egos, né? Porque as discussões, os conflitos que a gente entra é ego brigando com ego. Nossos corpos, consultório ou o que seja, consegue de fato serem afetados, mas nunca, jamais em tempo algum, nossas mentes. O lamento de Bill, como conseguiu ele fazer isso a mim, não foi genuinamente uma pergunta. Em vez disso, foi um atestado passado a si mesmo de auto-vitimização. Ele conseguiu fazer isso a mim. É a resposta de Jesus a todos nós, compartilhando o mesmo lamento, mas ciente da verdade, que a verdade é inequívoca. Ele nada fez. A pergunta que Bill tem de fazer a si mesmo, muito honestamente, é se ele está disposto a demonstrar que seus pais não o machucaram. A não ser que esteja disposto a fazer isso, ele não perdoou ainda. E aí? Quantas pessoas ou situações a gente ainda não perdoou, além de pais e filhas? Quantas projeções a gente lembra e ainda dói? Então, se dói, não perdoamos ainda. Então, a gente precisa ter essa honestidade de olhar, e tá tudo bem que a gente está no processo, mas de olhar com muita honestidade para essas imagens dentro de nós, e entender aonde que isso dói, aonde que isso ainda machucou, entender que a cura vai ser a gente perceber que realmente essa situação não pode acessar a minha mente, que eu tenho o poder de não deixar isso interferir na paz, né? Como se fosse mesmo um céu azul ali, lindo, o sol brilhando, as nuvens estão passando e eu tô acreditando nessas nuvens, acreditando que o sol não tá do outro lado, acreditando no céu cinza. Então, no momento que eu me lembro que, seja lá o que foi que essas pessoas falaram ou fizeram para mim, elas não podem interferir na minha paz.
aí eu não vou me sentir machucada. Eu só me sinto machucada quando eu entro nessa imagem, eu pego ela como verdade, eu escolho carregar ela comigo. Então, a pergunta que Bill tem de fazer a si mesmo, muito honestamente, é se ele está disposto a demonstrar que os seus pais não o machucaram. A não ser que esteja disposto a fazer isso, ele não os perdoou ainda. Este é um tema-chave de um curso em milagres, pois ele aponta para o âmago do perdão. Nós perdoamos os outros demonstrando nossa invulnerabilidade ao seu ataque. Enquanto nossos corpos podem ser vulneráveis, nós não somos o corpo. O que é requerido para que isso funcione é mudar a identificação com o corpo para a mente. Na ausência da mente para a mente plena, de fato, as pessoas podem ter ferido nossas contas bancárias, negócios, casas ou carros, até mesmo nosso corpo, mas nada fizeram conosco. E aqui esse trecho nos lembra da nossa verdadeira identidade. A minha verdadeira identidade não é esse corpo, não é esse nome, não é minha profissão, não é status social, não é conta bancária, não são as minhas memórias. Todas essas coisas são finitas. Todas essas coisas mudam o tempo todo, o corpo vai morrer, as situações se transformam nesse mundo o tempo todo, porque estão dentro dessa dualidade. Então, uma hora você tem dinheiro, outra hora você não tem. Uma hora você tem bons relacionamentos, numa hora você não tem. Aqui na dualidade está tudo mudando o tempo todo, mas aquilo que eu realmente sou não muda. Então, nada do que acontece fora pode interferir naquilo que eu realmente sou. Então, nada disso pode fazer nada com a gente. Vou ler novamente essa parte, ó. Na ausência de mente para mente plena. De fato, as pessoas podem ter ferido nossa conta bancária, negócios, casas ou carros, até mesmo nosso corpo, mas nada fizeram conosco. Dispensa dizer esta é a lição mais difícil para uma criança entender. Mas um curso em milagres não é escrito para crianças. Entretanto, ele é escrito para crianças espirituais. Somos nós, né? Estamos aqui engatinhando. Só quando ficamos mais velhos, nos tornamos capazes de dizer finalmente que carregar esse peso da vitimação e do abuso não vale a pena. Dando-nos conta disso, é quando nos tornamos capazes de pô-lo de lado. Interessante essa parte das crianças espirituais, né? Porque aqui no mundo diz que, por exemplo, ter idade talvez seja sinônimo de ter algum tipo de maturidade emocional. Que os mais velhos sabem mais, que os mais velhos são mais sábios. Será que isso é verdade? Ou a sabedoria está no nível de expansão de consciência amorosa dessa pessoa? E isso ela pode ter 60, 80 anos, 20, 10 anos. Quantas crianças sábias a gente vê por aí, ou pessoas mais jovens que nós. Então, essa sabedoria está na disponibilidade de cada um de nós acessar essa lembrança de amor. Então, a gente vê desde idosos completamente maturos emocionalmente, carregando muitos rancores, muitas mágoas, né, proferindo aí muitas projeções de raiva e de dor, como a gente vai ver pessoas mais novas que estão dispostas a se lembrar de tudo isso e a perdoar. Então, é entender que tudo que está acontecendo ao nosso redor não pode interferir na nossa real identidade. E a gente se torna crianças espirituais quando a gente começa a olhar para todo esse peso que a gente está carregando, todas essas percepções, e vai entregando para o Espírito Santo, e vai vendo que não vale a pena eu continuar carregando uma memória que aconteceu na minha infância e acreditar que tudo que está acontecendo comigo agora
É porque de fato eu não mereço ser amada, ou é porque eu sou uma vítima. Então, a qualquer momento a gente pode fazer essa decisão de colocar essas percepções de lado e ver a verdade. Retornando ao contexto dessa mensagem, pode falar, Odete. Agora ficou mais tranquilo. Então, eu vou querer compartilhar assim uma que aconteceu assim na minha infância, na minha comunidade onde que eu vivo até hoje, né? Uma comunidade bem pequena do interior, são 50 famílias. E na minha infância, a escola era aqui na comunidade, e aí era uma professora para quatro turmas: primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. E essa professora também morava nessa comunidade e era a ministra da Eucaristia. E aí, aos meus 8 anos, assim, na minha inocência de criança, aí eu às vezes pedia para os meus coleguinhas para me ajudar, assim, a fechar a mochila ou guardar um caderno, e eles aproveitavam para fazer arte. E um dia, um coleguinha colocou esterco de gado junto no casaco e colocou na mochila. E aí chegou um momento assim na escola que todos denunciaram que isso aconteceu, e aí a professora me chamou assim bem na frente da turma e me sentou na frente dela e pediu, né, quem é que fez isso com você de colocar esterco de gado na mochila, no casaco e colocar na mochila? Aí eu disse, ó, foi tal coleguinha. E havia acontecido mais algumas coisas e eu fui falar quem fez. E aí a professora disse: não, quem fez foi você. E você permitiu, e naquele momento ela pegou e desferiu um tapa no meu rosto. Eu dei um giro de 360 graus sobre a cadeira e caí no chão. E todos os coleguinhas levantaram, bateram palma, fizeram fara, fizeram festa, né? E eu chorei muito e eu nem fui capaz de contar isso para os meus pais. E daí depois a professora saiu falando para toda a comunidade que eu era deficiente mental. E aí quando meus pais ficaram sabendo, isso foi muito tempo depois, assim, 4, 5 meses depois, né, que meus pais apenas ficaram sabendo. Tamanho foi o trauma que eu tive disso, né? Só que já foi feita, né? A comunidade inteira falou que eu era deficiente mental. E aí eu fui convivendo com a comunidade e meus pais se afastaram da comunidade. E como a gente é católicos, a gente ia todo domingo na igreja, a gente não foi mais. E um dia, como ela também era ministra da Eucaristia, essa professora, né? Aí ela, na hora de entregar a hóstia, quando depois meus pais acabaram voltando de ir para a igreja, né? Aí meus pais não queriam nem receber a hóstia dela e foram sempre para outra fila ou desviaram. E um dia a ministra, então, né? Ela veio e quis entregar na Mara. E aí minha mãe falou bem alta: você acha que Jesus Cristo gosta do que você está fazendo? E aí, pouco tempo depois, ela acabou se mudando da comunidade. Só que a consequência disso foi tão grande que depois meus colegas, quando foram crescendo, eles assumiram cargos dentro da comunidade, tipo pastoral da juventude, ou secretárias, né? E eu não pude fazer isso, nunca fui convidada. E aí, aos 21 anos, aí meu pai pegou e foi lá e disse: eu vou ir de tesoureira, tesoureiro. E aí, na hora de dar o nome para assumir o cargo, ele colocou no meu nome. E aí a comunidade inteira assim disse, isso não vai dar certo porque ela não tá legal, né? E aí naquele tempo, na minha juventude, aí eu tava querendo namorar e eu tava de olho num rapaz, né? E a gente tava assim de paquera, aí passou uma mulher idosa, ela disse, ah, essa é a filha do fulano, ela é deficiente mental. Mas na hora acabou a paquera, daí naquele momento pesou assim, eu pensei, ah, até a comunidade inteira ainda tá falando isso. Só que eu fui, daí no meu cargo de tesoureira, eu dei o meu melhor, o apoio do pai, apoio da mãe. De repente a comunidade percebeu que eu não tinha nada disso, né? E aí foi o momento que eu também consegui perdoar a professora e a ministra da Eucaristia pelo que aconteceu. E aí agora, nesses últimos anos, em função dos conflitos que eu tive com meu sogro e minha sogra, aí eu tive que fazer uma sessão de MDR. Aí foi que caiu por que que aquela professora fez isso. É porque ela teve um relacionamento sexual com o padre naquela época. E eu, como uma criança de 7 anos, eu acabei indo atrás da igreja e eu vi os dois fazendo esse ato, mas eu não entendia o que que era isso naquela época. E eu também não vi que era ela, só vi que era o padre, né? E só ali, naquele momento que eu fiz MDR, é que eu entendi que aquela professora estava
dá para dizer, se vingando por eu ter visto. Uhum. Era isso que eu, Que enfim, é um emaranhado do ego essa história, hein? Meu sim. Deus. E como Mas que hoje, você assim, olha hoje para isso? Você bem está em tranquilo, não paz tem com mais, isso? não tem mais dor, assim, bem tranquilo de contar. Ah, assim, soltei, né? Eu perdoei ela, entendi por que que ela fez isso, mas, assim, foram acho que 18 anos mais ou menos que eu assim não consegui olhar para ela, que meus pais não conseguiram olhar para ela, que ficou e ela entendeu também que ela tentava se aproximar, mas a gente estava fechado. Mas hoje está tudo certo. Faz um tempo atrás que eu consegui dar um abraço para ela, então sim, né? Hoje está Sim. tranquilo. Hoje entendi, soltei. E Uhum. tá tudo certo, e a comunidade entendeu que eu não sou isso que ela falou. E eu também, né? Mas assim, teve consequências, porque quando, nos 21 anos eu ouvia assim, as pessoas da minha comunidade ainda falando isso. Eu peguei isso assim para mim, bah, se eu sou deficiente mental, então eu já sei que eu vou ter que ir com muito mais força para a vida. Até porque na função de tesoureira, eu dei o meu melhor, assim, eu cheguei a um ponto de meio que me esgotar de tanta, com tanta força que eu fui para a vida para mostrar que eu não era isso. E isso Uhum. também acabou gerando consequências, mas aí com esse, assim, hoje com o curso em milagres, isso tudo eu fui soltando, né? Só que Uhum. hoje está bem tranquilo. Eu Sim. consigo contar com tranquilidade isso. Uhum. Olha que interessante essa parte que diz, né, que fala que o que acontece, a gente acaba trazendo para nossa identidade. Então, como você estava no meio ali de uma fofoca, de todo mundo falando que você tinha problemas mentais e te julgando, apontando o dedo, eu imagino que enquanto personagem ali, né, vivenciando numa comunidade pequena, onde todo mundo se conhece, tá todo mundo sabendo da vida de todo mundo, e as pessoas já colocam um rótulo em você ali, a Odete é isso. Você Uhum, com certeza foi tendo dificuldade de se expressar, de toda hora achando que o que que as pessoas vão pensar. Então, eu tenho que estar muito comportadinha, ser a menina boazinha, não falar besteira, pensar duas vezes mais antes o que eu vou falar, o que eu vou fazer, porque eu sei que tá todo mundo olhando, todo mundo julgando. Então, isso é um aspecto que vai trazendo para nossa identidade de algo que aconteceu, uhum. É, né? eu não olhava, eu não pensava só duas vezes antes de falar, eu chegava a pensar 10, 15 vezes antes de falar, antes de fazer, observando todas as consequências possíveis sobre o que eu iria fazer. Eu tinha que ter muita certeza do que eu estava fazendo para fazer, mas eu fazia. Sim, precisava se sentir segura, com certeza dificuldade de confiar nas pessoas, né? Porque tava ali todo mundo fofocando. A professora que teria que ser, em tese, a pessoa a te proteger, a te educar, a te ensinar algo, foi alguém que te agrediu. Então, Uhum, é interessante você trazer isso, porque mostra claramente como tudo aquilo que acontece com a criança, ela pega aquela experiência, e isso obviamente ficou muito marcado. E aquilo vem para a nossa identidade. E só conforme a gente vai sim. trabalhando a nossa espiritualidade, a gente vai entendendo que a gente não é isso, Uhum, né? Que vai ficando em paz, vai podendo soltar. Que bom, Odete. isso. Você conseguiu ir soltando tudo isso. Está aqui firme e forte, dando, se É isso. libertando e encerrando um ciclo, né? Para poder mostrar uma vida completamente diferente para os seus filhos, né? Isso. Uma vida de mais amor e paz. Obrigada. Vou continuar aqui então. Retornando ao contexto da mensagem dessa que eu já li, vou subir aqui um pouquinho. Aqui está aquela sentença novamente, a quem todos nós nos relacionamos. As muitas vezes que ele comentou sobre esse evento, só isso sugeria a extrema importância dessa percepção equivocada em seu próprio pensamento distorcido. Seja honesto com você mesmo. Veja quantas vezes, em curto espaço de tempo, você conta a mesma história. Alguém em sua família age contra você, você chama o resto da família para lhes contar a história.
Alguém no escritório faz algo sem bondade ou sem delicadeza e você corre para contar isso aos amigos do escritório e até de fora do escritório. Seu chefe desce o sarrafo em você e você depressinha conta a todo mundo que encontra. Quanto mais você conta e repete sua história triste, melhor você se sente, porque você está fortalecendo a percepção. Realmente, uma percepção equivocada de que você seja uma vítima. E assim nós repetidamente regurgitamos nossas terríveis experiências de infância. Não as deixarmos ir, não as deixarmos ir conta a nós como elas são muito importantes para nós. Repetindo este ponto crucial, nós isentamos da responsabilidade pelo comportamento abusivo de outros em relação a nós, mas somos exclusivamente responsáveis pela crença de que seu comportamento tem a ver conosco pessoalmente, quando em verdade ela nada tem a ver conosco de forma alguma. Eu tenho uma historinha de infância para contar também, que eu já repeti trocentas vezes, que é a primeira vez que eu lembro que eu fui feita de trouxa por alguém. Eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu ia para a escola de Kombi e era Dia das Mães, e daí eu ganhei uma rosa bem bonita na escola para dar para minha mãe. E eu estava cuidando dessa rosa com muito amor dentro da Kombi. E daí uma menina que já estava com a rosa toda feia, chegou para mim, a Kombi dela parou na frente da casa dela, e a menina chegou assim para mim e falou assim: "Deixa eu ver sua rosa". E eu toda inocente dei minha rosa toda linda para ela. Ela pegou a minha rosa e desceu da Kombi e deu a minha rosa para a mãe dela. E eu fiquei com a rosa feia para dar para minha mãe. Mas eu cheguei e eu fiquei paralisada, eu não falei nada, eu só fiquei olhando ela me fazer de besta ali. E daí eu cheguei, minha mãe lembra disso até hoje, que eu cheguei em casa, às vezes eu chorava e eu xingava essa menina. Eu falava, mãe, ela roubou minha rosa era toda bonitinha. Então ali eu já peguei um monte de identidade. Primeiro, dificuldade de confiar nas pessoas. Segundo, eu sou trouxa mesmo, porque, Bruna, você é uma trouxa. Como assim você entrega a sua rosa, vê a menina indo? Por que você não puxou o cabelo dela e pegou essa rosa de volta? Então, ali eu percebi, e agora, olhando de fora, depois de muito tempo, que realmente eu fui carregando essa identidade de que as pessoas podem me fazer de trouxa, porque depois já vem mais um monte de projeções aonde eu me senti nesse lugar de caramba, olha só como as pessoas abusam da minha bondade ou da minha disponibilidade. Então, isso realmente acontece, gente. São historinhas, experiências que acontecem e a gente pega aquela emoção, aquela imagem fragmentada e vai carregando para nossa identidade e vai escolhendo todos os dias permanecer com essa historinha e repetindo, como está dizendo aqui, e fortalecendo a nossa ideia de vítima. Com certeza todo mundo tem alguma historinha aí para contar. Então, deixa eu continuar aqui, ó. Quanto mais você conta e repete a sua história triste, melhor você se sente. Porque você está fortalecendo a percepção, realmente uma percepção equivocada. Como é que eu tiro isso? Sabe? De que você seja uma vítima. E assim nós repetidamente regurgitamos nossas terríveis experiências de infância. Não as deixamos ir, não as deixamos ir conta a nós, como elas. Acho que tem uma coisa errada ali. Ir conta a nós como elas são muito importantes para nós. Repetindo este ponto crucial. Nos isentamos da responsabilidade pelo comportamento abusivo de outros em relação a nós, mas somos exclusivamente responsáveis pela crença de que seu comportamento tem a ver conosco pessoalmente, quando em verdade ele nada tem a ver conosco de forma alguma. Agora, Jesus muda para a terapia
com efeito, dizendo nessa mensagem que psicoterapia, ensino e paternidade são a mesma coisa, para todas as partes envolvidas, no nível da forma. Por certo, os papéis respectivos são bem diferentes, para não dizer desiguais. O propósito de mentalidade reta de toda terapia, ensino e paternidade é demonstrar que a desigualdade é temporária e ilusória. A meta essencial da terapia é a mesma do conhecimento, equiparado à realidade, verdade, céu e Deus. Então, a meta essencial da terapia é a mesma do conhecimento. A realidade é verdade, céu e Deus. Ninguém consegue sobreviver independentemente enquanto continua a estar disposto a ver-se através dos olhos dos outros. Como crianças, não conseguimos escapar fácil de nós. Como criança, não conseguimos escapar fácil de nos ver através dos olhos dos pais. Mas a questão está em que nós, muitas vezes, depois de crescidos, não conseguimos ultrapassar essas percepções. São barreiras, né? Barreiras, emaranhados, memórias fragmentadas, que a gente ainda está acreditando nisso. Então, essas barreiras, se a gente não ultrapassa isso de uma forma espiritual, a gente continua buscando solução do lado de fora. Sim, os pais de Bill o percebiam equivocadamente, mas Bill se agarrou de tal forma a essa percepção equivocada até que conseguiu torná-la sua própria, a respeito de si mesmo. Então, por isso mesmo, Jesus lhe pede, e a todos nós, para deixá-la ir. Não há explicação nem justificativa para se apegar a ela, exceto ao desejo de fazer aumentar cada vez mais sua permanência junto ao ego. Pensando, sou a vítima coitadinha e inocente. E assim, nós escusamos de considerar que seja falha nossa e nossas vidas são tão atrapalhadas e não conseguimos cumprir adequadamente certas funções se chegamos a fazê-las. Isso irá sempre colocá-la numa posição onde ele tem de ser a si mesmo em focos de luz diferente. Essa última frase está no curso publicado. Não percebes a ti mesmo sob luzes diferentes. Bill se vê sob luzes diferentes por causa das percepções e percepções equivocadas de seus pais a respeito dele, sem levar em conta as dos outros. Nunca nos olhamos a nós mesmos sem conexão ao mundo. Isso desconecta-nos do mundo, afinal, justifica vermos a nós mesmos de maneira que Jesus nos vê. Temos dificuldade de fazer isso porque apartamos sua vida de nós, esquecendo-nos que somos nós que a colocamos apartada e não ele, para preencher o vácuo perpétuo que nos impringimos. Por isso, nós adotamos a visão dos outros, quaisquer outros, mas os pais não criam a imagem de seus filhos. Vou ler só mais uma aqui e depois a gente continua. Uma criança vem ao mundo com a sua autoimagem inteira. Um dos tremendos fardos que os pais trabalham, infelizmente reforçado por psicólogos, é que sejam responsáveis por seus filhos. Isso é uma visão iludida que a criança ama perpetuar, que é a razão pela qual, quando crescem, escrevem volumes e volumes sobre o que aprenderam a respeito disso. No entanto, o fato é esse respeito é que as crianças nascem
com egos completamente desenvolvidos. Eu existo, não pedi para nascer, e isso é sua culpa. A estratégia do ego fica numa casca de nós. Estou aqui, mas não sou responsável por isso. Em outras palavras, eu sou a vítima inocente. Quem é a autoimagem de todo mundo? Os pais, portanto, não fazem essa imagem, mas, no entanto, a reforçam de forma similar. Nós reforçamos o ego uns dos outros, assim como temos também o poder de reforçar o Divino Espírito Santo em nós e nos outros. Vou parar nessa parte aqui para a gente conversar um pouquinho. E aí, Odete, Ivete, seja bem-vinda, Ivete. Saudade. E aí, meninas, eu acho que assim, a parte principal que ficou para mim é de entender que tudo aquilo que aconteceu comigo, todas as memórias, as histórias que eu carrego, não é a minha verdadeira identidade, e eu sou responsável de olhar para essas histórias e me lembrar que isso são só histórias e que eu não preciso continuar carregando isso comigo. Essa ideia de dor, essa identidade de que eu não posso confiar nas pessoas, ou eu não sou boa nisso, não sou digna de ser amada. Tudo isso que envolveu o meu ego sendo construído na minha infância, todas essas experiências são só experiências. Não define quem eu realmente sou, não é a minha identidade. Então, olhar para isso agora traz essa liberdade, né, de poder escolher estar em paz, escolher estar feliz, ajudar na criação do meu filho, de perceber como ele está se percebendo, né? Esses dias eu estava tentando orientar ele de alguma coisa, dele falou, então você está falando que eu não sou boa o suficiente? Eu falei, eu não estou falando isso. Eu falei, olha, bem que eu estava estudando no livro, eu falei, eu não estou falando isso. Ah, lembrei, ele tem 14 anos, ele estava discutindo comigo o limite que ele pode ficar na tela de computador. Aí eu tava explicando um monte de coisa para ele, falando que ele tem que ter mais responsabilidades em casa, né? De ajudar em casa, e tal, que a vida não é só entretenimento de jogo. Aí ele tava falando, então tudo que eu faço já não é o suficiente, mãe? Você tá falando que o que eu faço não é, que eu não sou bom o suficiente? E daí eu explicando para não reforçar essas percepções, porque realmente a nossa identidade é formada por aquilo que a gente escolheu carregar até agora. E aí, me contem, o que que ficou para vocês? Ivete, que a Odete já comentou aqui, ó. Consegue abrir? Ah, não tá abrindo, que pena. E você então, Odete? O que que ficou para você hoje? É que as histórias, aquilo que a gente viveu na nossa infância não é o que define a gente, que a gente tem hoje a oportunidade de soltar tudo que a gente viveu e escrever nossa história a partir do momento que a gente está, né? É aproveitar, é viver o momento presente. E não é a gente ficar ancorado ao que aconteceu no passado. Mas sim, ele serve como aprendizado para certas coisas, principalmente algumas coisas que a gente viveu e a gente percebeu que não funcionou. A gente, sim, a gente pega, né? Mas é pegar e nós somos uma folha branca agora aqui também e deixar o passado lá atrás. E Sim, fazer o que o nosso momento presente nos permite viver. que bom. Obrigada, tá, por ter compartilhado a tua história. Tenho certeza que para quem assistir também vai ser muito importante perceber. Abriu? É, para mim é mais fácil se tem menos pessoas, justamente porque isso ainda está um pouco ali, né? Quanto Uhum. mais pessoas, eu ainda tenho isso, poucas pessoas vão me julgar, né? Então é Mas sobre assim, isso. Uhum. aqui eu percebo que não existe esse julgamento. É aceita a história como eu conto e tá tudo certo. É isso. E aí, Ivete, consegue falar? Eu consegui abrir. Consegue me ouvir? Aham, tô te ouvindo.
Não, realmente é assim, ó, é muito difícil também a gente eliminar tudo isso, porque são crenças internas que a gente carregou quantos anos? Então, assim, você ressignificar tudo isso demora muito tempo. Uhum, E a mente, ela trabalha de uma forma que ela vai te testando para ver se você realmente assimilou aquilo. E você ressignificar tudo isso é difícil. É um trajeto bem longo e demorado. Mas a gente está sempre aí tentando e buscando se melhorar, né? E o ego fala muito alto, ele grita com a gente, né? Então, eu vamos acho lá. que é muito difícil quando a gente está tentando fazer sozinho. Aliás, eu acho que é impossível. Eu acho É, que a esse gente precisa de ajuda. desfazer é só com o Espírito Santo mesmo, Aham, verdade. né? De trazer uma Porque nova visão. aham, são as marcas, né? É como se você pegasse um papel e você amassasse ele e daí você querer que ele volte ao normal. Você pode até chegar o mais próximo possível, mas precisa de tempo, você precisa alisar, precisa trabalhar tudo de novo. E é o processo da gente, né? E então acho que pedir ajuda ao Espírito Santo e se envolver e clarear nossa mente faz com que a gente se ajude e ajude as pessoas ao nosso redor, porque quando você se cura, você consegue curar as outras pessoas ao seu redor. Uhum. Agora, quando você está ferido, você vai ferir as outras pessoas. E você é professora de ensino infantil, né? Pelo que eu me lembro. Isso, aham, De só. quantos anos? Esse ano eu estou de 3 para 4. O ano passado eu tinha de 4 para 5 e do 1 para 2. Uhum. E esse E ano eu só você estou com de 3 para percebe, assim, você tá ali, ó, com o ego novinho na sua mão ali. Você consegue perceber 4. as identidades deles sendo formadas pelas experiências que eles têm em casa, que eles Sim. repetem? Aham. Tem assim, algumas situações. Eu tenho um aluno, sem fazer nome, que assim, ele é nítido a questão assim cultural machista. Nossa, ele diz assim, em alto bom tom para todo mundo: mulher é fazer comida, quem trabalha é homem, sabe? Assim. E olha que é difícil Uhum, você mudar, sabe? uhum, E a gente faz o que está dentro do nosso alcance nessas horas, né? sim, Porque eles uhum. ficam apenas 4 horas com a gente. Então, o Nosso restante papel é ser esse amor, né? Ser essa lembrança é, de amor, mas entender como realmente ali na infância, quanto mais a gente cura a nossa mente, mais a gente vai passar percepções mais corrigidas para as crianças. Então, sim, todo pai e mãe deveria trabalhar a sua espiritualidade, fazer terapia, né? Olhar para dentro. verdade. Na verdade, fazer terapia a gente tem que fazer até o último dia da nossa vida, porque, meu Verdade. Deus, que É tanta emaranhado. coisa. É isso, então, que bom te ver aqui de novo, É Ivete. um A gente tem coisa aqui prazer. quase que a semana inteira, tá bom? Conforme você puder participar, vai ficando de olho lá no grupo. Agradeço mesmo. Beijo, tá? Tudo de Beijo, bom para beijo, você. Odete. Depois eu coloco a gravação lá. Até a Uhum. próxima. Até. Tchau. Tchau.